dia. Voltamos agora com a palavra do dia, já com o pastor Rafael, dividindo a tela com a gente. Pastor, uma honra te receber no programa hoje, viu? Prazer é todo nosso. E como é que vocês estão? Estamos bem. Estamos aqui, queimando. Felizes por estar recebendo esse homem de Deus que nós podemos acompanhar de perto e ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E ao redor, né, daqueles que estão ao teu redor, toda a esfera em que tu está inserido, a gente vê Deus ali agindo e a gente está empolgada para receber mais de Deus através da tua vida nessa manhã. Glória a Deus. É um privilégio poder compartilhar aí a palavra do Senhor com vocês, com todos os telespectadores que acompanham esse programa aí. Amém. Então arrebenta, pastor, é contigo. Eu vou compartilhar algo que Deus tem falado para esse ano de 2020, para essa próxima década. É um texto que está em Marcos, capítulo 8 de Marcos, versículo 22, fala o seguinte: chegaram a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo pessoas como árvores que andam. Tornou-lhe Jesus a pôr-lhes as mãos nos olhos e, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: não entres na aldeia. Nós estamos vivendo numa geração muito distraída, né? É um tempo onde a distração é grande, a internet, as mídias sociais têm roubado muito a visão das pessoas. E esse texto ele está falando de um tempo, de um momento em que Jesus entra numa aldeia e as pessoas trazem um cego para ele. Só que antes desse momento, Jesus vem no barco com os discípulos e Jesus ele orienta os discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus. E naquele momento os discípulos ficam pensando: será que Jesus está chateado porque nós não trouxemos pão? Interessante é que eles viram Jesus multiplicar pão 2 vezes e ainda estavam preocupados com a falta de pão. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 5.000 pessoas. E depois ele fez outra multiplicação. Na primeira sobrou 12 cestos, na segunda sobrou 7 cestos. E os discípulos ainda estavam questionando: será que ele está preocupado ou chateado porque não tem pão? E Jesus, naquele momento, repreende eles e diz: cara, vocês estão ainda pensando em pão? Será que vocês não entenderam ainda quem eu sou? O grande problema dessa geração é que elas caminham com Jesus, mas não sabem quem ele é. E aí a ansiedade tem tomado conta dos cristãos, a incredulidade, né, o medo, sentimentos que são características de quem não conhece Jesus, de quem não caminha com Jesus, de quem não teve uma revelação de quem é Jesus. Então nós precisamos receber um novo toque, né? Quando Jesus entra naquela aldeia, aquele cego representa uma geração. Ele chega e Jesus cospe no rosto dele. É interessante falar que Jesus não levou o cuspe na mão, não levou o cuspe num guardanapo, num papel. Jesus cuspiu na cara do cego. Isso nos faz meditar a respeito de humilhação. O cego levou uma cuspida na cara, porém ele não reclamou, ele não falou nada. Nós vivemos num tempo que as pessoas querem padronizar a forma que Deus tem que agir. Na hora que Jesus cuspiu no rosto do cego, ele ficou tranquilo, ele ficou quieto.
Por quê? Porque é um tempo da igreja se humilhar. É um tempo da igreja entender que a forma que Deus vai fazer não interessa. A igreja tem que receber o milagre de Deus, da forma de Deus e do jeito de Deus. O cego fica quieto e Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? Ele diz: eu vejo homens como árvores. Eu vejo homens como árvores. E eu estava meditando sobre isso. Hoje nós temos uma igreja que vê pessoas como coisas. E quando eu vejo pessoas como coisas, eu vou tratar pessoas como coisas. A igreja hoje tem tratado as pessoas como coisas, como moeda de troca. A igreja tem, muitas vezes, barganhado com as pessoas. Estão muito preocupados em quantidade de membros e não qualidade de vida. E essa visão distorcida está roubando a igreja do propósito. Jesus quer tocar na igreja de novo. Jesus está querendo esclarecer a visão da igreja para que ela comece a enxergar claramente. Porque enquanto a igreja não tiver a visão esclarecida, ela vai ter um sentimento também distorcido. Porque os olhos são a janela da alma. Se os olhos forem bons, o corpo será bom. O corpo de Cristo na terra tem andado com problemas, com dificuldades, por causa da visão. A visão da igreja tem enfraquecido o corpo de Cristo. A visão embaçada tem enfraquecido o corpo. A visão distorcida tem roubado a igreja da missão, do propósito. Mas existe uma esperança para a igreja. Essa quantidade de líderes que tem se levantado, pregando um falso evangelho, tudo isso é fruto de uma visão embaçada, de uma visão distorcida. O evangelho da prosperidade, o evangelho da hipergraça, são todos os tipos de evangelho que não são o evangelho do reino. Em Mateus capítulo 24, no versículo de número 14, Jesus fala que este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Existe um tipo de evangelho, gente, que Jesus quer apresentar para as nações. Aleluia. É o evangelho do reino. Esse evangelho que tem sido pregado tem envergonhado Jesus. Esse tipo de evangelho que tem sido pregado tem entristecido o coração dele. E tudo é fruto de uma visão distorcida. Tudo é fruto de uma visão embaçada. Vendo pessoas como coisas. Nós queremos nessa manhã profetizar um batismo de compaixão sobre a igreja. Amém. Amém. Um batismo de misericórdia. Amém. Um batismo de amor. Onde as pessoas vão olhar para as outras como pessoas, não como coisas. Que não haja barganha, que não haja moeda, que não seja uma moeda de troca. Que a igreja comece a ser sensível ao Espírito de Deus. Que todo falso evangelho caia por terra. Nós queremos declarar sobre Washington, sobre a América, sobre o Brasil, sobre todos aqueles que estão assistindo esse programa. O evangelho do reino invadindo a tua casa. Amém. O evangelho do reino que... E o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é simplesmente a exposição de uma cultura do rei. O rei que governa, o rei que manda, o rei que direciona. Porque hoje os homens tomaram o lugar do rei. Os homens estão querendo tomar o trono do rei. Mas o único que está sentado sobre o trono e que é digno de desatar os 7 selos é o Cordeiro. É Jesus. Então, todo homem que quer dominar sobre os homens, ele anda no princípio babilônico. Então, nesse tempo, Babel ainda está atuando. Babilônia ainda está atuando. Nós andamos aí por 12 dias, agora em alguns estados,
junto com o André Aquino, o Alessandro Vilas Boas, e nós fizemos muitas mesas. Vocês aí até participaram de uma em Nurk, onde nós falamos sobre essa unidade. Falamos sobre estar alinhados ao propósito de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Então, nós temos falado sobre unidade. Mas a grande dificuldade que eu encontro quando falamos sobre unidade é que os pastores enxergam unidade como uniformidade. Eles acham que todo mundo tem que ser igual a eles. Eles acham que todo mundo tem que ser igual à denominação deles. E isso não é unidade. Unidade do corpo é a mão entender que é mão. O pé entender que é pé. O ouvido entender que é ouvido. Amém. E cada um fazendo a sua função para que o corpo funcione normalmente. O grande problema é que os líderes querem que as pessoas se moldem à denominação. E Deus não é Deus de uma denominação. Deus é Deus de toda a terra. Deus é Deus santo. Deus é um Deus poderoso. Deus não é um Deus religioso. Amém. A religião busca trabalhadores. O reino busca adoradores. Aleluia. Então, a religião tem distorcido o coração de Deus. Por quê? Porque ela está cega. Porque a visão está distorcida. Porque vê homens como árvores. Só que Jesus pergunta de novo, toca de novo no céu. Jesus toca de novo nos olhos dele. E pergunta, o que você vê? E ele disse, agora eu vejo distintamente. Aleluia. Eu vejo as pessoas como elas são. Eu vejo as pessoas claramente. E o que é ver distintamente? É ver que nós somos diferentes. Porque quando ele via homens como árvores, ele via distorcido e todo mundo era a mesma coisa. Quando eu vejo distintamente, eu vejo as diferenças. E eu vejo as igualdades. Porque o que nos une é maior do que o que nos separa. Quando eu vejo distintamente, eu tenho discernimento. Eu tenho um sentimento acurado da situação. Porque os olhos são as janelas da alma. Quando a visão é esclarecida, o meu coração é purificado. Amém. E eu começo a sentir, eu começo a amar, eu começo a perdoar. Então nós queremos nessa manhã declarar um batismo de amor através da visão esclarecida. Que a igreja possa entender que unidade não é uniformidade. Nós podemos andar batistas e assembleanos juntos. Nós podemos tomar café na mesa. Nós podemos compartilhar do amor de Deus. Deus não é arminiano. Deus não é calvinista. Amém. Deus não é assembleano. Deus não é batista. Deus não é, sabe, de qualquer outra denominação. Deus está sentado num trono de glória e Ele é santo. Aleluia. Nós temos que entender isso. E quando esse cego teve a visão esclarecida, ele começou a ver distintamente. E aí eu quero liberar essa palavra sobre vocês, que é a visão 2020. Amém. A visão 2020 é uma visão perfeita. É uma visão clara. Se eu tirar o meu óculos agora, eu não consigo enxergar longe. Porque eu tenho um problema de enxergar longe. Algumas pessoas têm problema de enxergar perto. Elas precisam de óculos para ler. Algum de vocês precisa de óculos para ler? Sim, eu preciso. Eu também. Pronto. Então você tem dificuldade para ver perto. Isso. Eu tenho dificuldade para ver longe. O toque de Jesus traz uma visão perfeita. Amém. O toque de Jesus alinha a visão. 2020 é uma visão perfeita. Quando eu coloco o meu óculos, eu começo a enxergar perfeitamente. Por quê? Essa métrica foi dada por um oftalmologista holandês. 2020, ele colocou essa métrica como a visão perfeita.
E é isso que queremos profetizar sobre a igreja desse tempo. Amém. Uma visão perfeita. Porque o grande problema, gente, é que tem muitas pessoas conseguem ver perto. Visão do presente. Elas conseguem ver o agora, mas elas não conseguem ver o futuro. Então elas só vivem do agora. Elas não conseguem enxergar o projeto que está lá na frente, o propósito que está diante dela. Então ela vive olhando para o umbigo dela. Ela vive no presente. Ela tem dificuldade para ver longe. E tem gente que tem dificuldade para ver perto. Então tem gente que tem dificuldade para ver longe e só vive o agora. Ela não vê o futuro. E tem gente que só vê o longe, mas não vê o perto. E aí ela perde o presente correndo para o futuro. Ela tem uma visão tão clara do futuro e tão ruim do presente que ela vai perdendo as pessoas no meio do caminho. Ela está correndo para um projeto lá na frente e ela perde as pessoas agora. Por isso que nós queremos declarar a visão 2020, Amém. alinhando perto e longe. As pessoas vão ver longe e vão ver perto. Porque não adianta você correr para o futuro e perder o presente. Eu quero até indicar um filme para você assistir que é chamado Clique. Esse filme ele retrata muito a realidade de uma geração que só vê o futuro. Hoje nós ouvimos muitos pregadores falar do futuro, a geração futuro. O propósito está diante de você, corra para o teu propósito. E aí eles estão correndo para o propósito lá na frente e perdendo o propósito do presente. Perde os filhos, perde a esposa, perde os amigos, porque eles estão correndo para o futuro. Nós queremos profetizar que nós vamos correr para o futuro, mas vamos desfrutar do presente. Amém. Equilíbrio. A palavra dessa manhã é equilíbrio na visão. Amém. Nós vamos ver longe e vamos ver perto. Nós vamos ver perto e vamos ver longe. Nós não vamos deixar de cuidar de quem nos deu para cuidar. Deus nos deu para cuidar. Deus nos deu amigos, Deus nos deu família, Deus nos deu pessoas. Amém. E nós não podemos correr atrás das coisas e perder as pessoas. É verdade. E o interessante é que no final do texto Jesus diz o seguinte: o cego está vendo perfeitamente. E aí Jesus olha para ele e diz: vai para casa. Vai para a tua casa. Não entres na aldeia. O que é que Jesus está falando para o cego? Cara, não se distraia. Você teve a visão restaurada? Vá agora restaurar a visão da tua casa. Amém. Vá cuidar da tua casa. Porque tem homens cheios de visão, estão querendo ganhar o mundo e estão perdendo a casa. Eles ganham a cidade inteira, a aldeia, mas perde a mulher, mas perde os filhos. Isso não é de Deus. Jesus diz: vai para casa. Deus está dando um recado para você hoje aqui que está me ouvindo. Vai para casa. Vai cuidar da tua casa. Amém. Não vai haver avivamento nos templos sem acontecer nas casas. Amém. Os homens estão preocupados em cuidar do templo, em cuidar do exterior, e não estão cuidando do interior. Vai para casa. O avivamento vai começar na casa. O avivamento vai começar entre a esposa e o marido. Amém. Porque se o homem não cuida bem da sua mulher, ele não pode cuidar da igreja. Se o homem não cuida bem da sua esposa, ele não pode cuidar da igreja. Deus está fazendo algo nesse tempo. Aleluia. Deus está trazendo e levantando profetas do lar. Amém. O que é o profeta do lar? É o homem que profetiza primeiro na casa. É o homem que profetiza primeiro na família. Amém. Para depois profetizar lá fora. Jesus alinha a visão do cego e fala para ele: vai para casa.
você está vendo perfeitamente. Então vai olhar para tua esposa, vai olhar para os teus filhos. Porque eu quero perguntar para vocês estão me ouvindo? Alô? Oi, estamos ouvindo, estamos aqui. É porque cortou o áudio aqui. Qual foi a primeira imagem que aquele cego viu depois que foi curado? Qual foi o primeiro rosto que aquele cego viu depois que ele foi curado? Foi o rosto de Jesus. Foi a face de Jesus. E na hora que ele contempla Jesus, irmão, quem vê Jesus não precisa ver mais nada. Ele olha para Jesus, e aí Jesus diz, vai para tua casa, porque agora tu tem a imagem perfeita no teu coração. Porque a primeira imagem que Adão viu quando recebeu o fôlego de vida foi a imagem de Jesus. Porque a Bíblia diz em Gênesis 1 que Deus soprou na narina do homem. Para alguém soprar no nariz do outro, você tem que se baixar e botar face com face. Então, quando Deus soprou em Adão, Adão abriu o olho e viu Jesus. Amém. Porque Jesus é a única imagem de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito da criação. Então, ele é a revelação do Pai. Jesus é a imagem de Deus. Então, aquele cego viu a face de Jesus. Ele contemplou a face de Jesus. Tudo que essa geração precisa é ver Jesus. Foi a pregação que Filipe falou para Natanael. Ele disse, cara, eu achei o homem que Moisés profetizou. Ele é de Nazaré. E aí Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele diz, cara, faz o seguinte, eu não vou tentar jogar teologia em você, eu não vou te persuadir a vir congregar na minha igreja, eu não vou querer te puxar para andar comigo. Vem ver, cara. Aleluia. Vem e vê. Nós temos que parar de discussões tolas. Nós temos que parar, sabe, na internet hoje é uma discussão tola. Os teólogos, cada um querendo saber mais do que o outro. Só que eles não estão parando para contemplar Jesus. Eles estudam sobre Deus, mas não se relacionam com Deus. Deus, você não pode colocar o Deus na maca e fazer a anatomia de Deus. Você precisa provar e ver que o Senhor é bom. Você precisa desfrutar da presença dele. Você precisa contemplar a sua face. E essa geração precisa ouvir o que Filipe falou para Natanael. Vem ver. Aquele cego viu Jesus e foi para casa com a imagem de Jesus. Aleluia. Ele não voltou para casa com a imagem distorcida das árvores, de homens como árvores. Ele voltou com a imagem de um homem perfeito. Amém. Ele voltou com a imagem de um homem santo, de um homem puro, do corpo de Cristo na frente dele. E a imagem que você vê é a imagem que você vai proclamar. O que você contempla, você proclama. Uau. Por que estão falando o evangelho distorcido? Porque a imagem que eles estão vendo é distorcida. É verdade. Na hora que eles olharem para Jesus, eles vão pregar um evangelho perfeito. Amém. Aleluia. Na hora que eles olharem para Jesus, eles vão falar claramente a visão. Então a minha profecia nessa manhã, a minha palavra nessa manhã, é que a visão seja esclarecida. Que eles olhem para Jesus e eles comecem a falar do que eles estão vendo. E Jesus é simples, Jesus é manso, Jesus é suave, Jesus é belo. Então nós temos que começar a liberar um evangelho do reino de Deus, baseado na face de Jesus. Aleluia. Paulo fala em 2 Coríntios 4:6, que a glória de Deus é revelada na face de Jesus. A glória de Deus é revelada na face de Jesus. Então, se nós olharmos para a face de Jesus, nós vamos ser transformados de glória em glória. Amém. A mesma imagem. A imagem de Jesus. Não é isso que nós temos visto nos dias de hoje. Brigas, contendas,
fofocas, mentiras, cada um querendo edificar o seu trono, o seu reino. É um princípio babilônico. Mas isso vai cair por terra em nome de Jesus. Amém. Porque é chegado o reino de Deus. É chegada a revelação da face de Jesus. A visão 2020. Amém. Essa próxima década, ela vai ser encharcada da glória de Deus. Amém. Ela vai ser encharcada, como Abacuque fala em Abacuque 2,14. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Sim. E o conhecimento da glória de Deus é a face de Jesus. É o que o cego viu. É o que essa geração precisa ver. Amém. Essa geração precisa ver Jesus. E a face de Jesus vai curar a terra. Aleluia. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, Deus está te chamando para olhar para a face dele. Amém. Deus está te chamando para olhar para a face dele. Deus está te chamando para parar de olhar para tanta bobeira que você tem olhado. Deus está te chamando para olhar para a face dele. Porque aí você vai se humilhar. Porque aí você vai ser ouvido. E ele diz no final do texto: eles vão me clamar e eu vou ouvi-los. Amém. Porque Deus ouve quem o conhece. Os ouvidos de Deus estão atentos para aqueles que se relacionam com ele. Então, se esse povo se humilhar, orar e buscar a minha face, se esse povo deixar de fazer campanha só para ganhar coisas, se esse povo deixar de fazer campanha para ganhar casa nova, carro novo, se esse povo deixar de fazer campanha só buscando bem material e começar a olhar para mim, eles vão se importar com o que eu me importo, vão amar o que eu amo e vão se parecer comigo. Então, que Deus transforme a tua vida de glória em glória, que Deus te leve ao entendimento do coração dele. Irmãos, ser feliz não é o suficiente, porque felicidade depende de circunstância. Deus está te chamando para ser alegre. Alegrai-vos no Senhor. Felicidade não é um fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Então, que a alegria que é um fruto do Espírito tome o teu coração, Amém. Tome a tua vida, encha o teu ser. Aleluia. Ó, eu não sei até que hora eu vou. Fala para mim. A gente tá aqui queimando. Geralmente vai até que horas? O que? A palavra? Quantos minutos eu ainda tenho? Eu não tenho da hora que ele começou, mas é uns Pode 30, 40 seguir, minutos. pode Termina o que Deus tem para falar aí, pastor. Não, porque se eu falo o dia todinho aqui, ó. E se deixar, a gente fica aqui ouvindo. Não, mas pelo Então- menos mais uns 20 minutos tem, né? É. Eu acredito, gente, que o que nós precisamos é realmente de se humilhar, Amém. de levar realmente o cuspe na cara. Entendeu? O cuspe ali, meu irmão, é humilhação. Então, em 2 Crônicas 7,14, diz: esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Desculpa. Se humilhar não é ser humilhado. Tem muita gente sendo humilhado, mas não se humilha. Entendeu? Se humilhar é diferente de ser humilhado. Pastor, fulano me humilhou, mas você se humilhou? Ninguém mata quem já morreu. É. Ninguém humilha quem já se humilhou. É verdade. Então nós vivemos um tempo que as pessoas são orgulhosas. E o orgulho precede a queda. Uau. Nós temos que se humilhar, gente. Se humilhar. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. A igreja precisa se humilhar. É cada um querendo ser maior que o outro. E é um ministério guerreando contra o outro. Pastor contra pastor. Líder contra líder. Eu quero concluir, começar a conclusão do que eu tenho falado,
dando testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Vocês que estão me ouvindo, né, vocês vieram aqui no Kansas, no evento que nós fizemos no ano passado. E vocês viram que eu estava com meu olho vermelho, né? Sim. Que eu estava com dificuldade de respirar. Eu estava com alguns problemas porque eu estava com uma doença e eu não sabia. Eu fui diagnosticado com uma doença autoimune. E essa doença autoimune, ela ataca os olhos, o pulmão e os pés. Eu estava com dificuldade de ver, de respirar e de andar. Quando eu fui no médico e ele falou que eu estava com essa doença, Deus tomou a minha mente e começou a falar comigo. Ele disse: filho, você vai sair desse hospital e vai pregar para a minha igreja que ela está sendo atacada pela doença autoimune. Ela está morrendo por causa dessa doença. E eu disse: mas Deus, o que é isso? A doença autoimune é o corpo atacando o corpo. São células do corpo combatendo células do corpo. E a igreja, ela não pode ser vencida pelo diabo. O diabo não tem poder para vencer a igreja. Agora a igreja pode destruir a igreja. Essa doença autoimune tem enfraquecido o corpo de Cristo. Pastores contra pastores. Irmãos contra irmãos. Pessoas, sabe, lutando umas contra as outras. E Deus quer sarar o seu corpo. Só o corpo pode sarar o corpo. Só o corpo pode sarar o corpo. Nós queremos declarar que se levantem células do corpo, Amém. que tragam unidade, que perdoem, que amem, que tenham compaixão e que digam: não, meu irmão, nós somos diferentes, mas existe uma cruz que nos alinha ao propósito. Amém. O que nos une é maior do que o que nos separa. Aleluia. Nós queremos profetizar um tempo de unidade do corpo de Cristo. Amém. Que a glória de Deus tome Washington DC. Que a glória de Deus tome os Estados Unidos da América. Amém. E que essa unidade do corpo seja restabelecida. Que essa doença autoimune que tem atacado a igreja caia por terra. Aleluia. E a visão seja restaurada. Sabe por que eu estou melhor? Porque eu aceitei o diagnóstico. Eita. A pessoa orgulhosa, ela não aceita o diagnóstico. E se você não aceita o diagnóstico, você não se submete ao tratamento. Fala, Deus. Entendeu? O orgulho faz com que as pessoas digam: não, eu não tenho isso. Eu não sou assim. Aceite o diagnóstico, se submeta ao tratamento e seja restaurado. Amém. Com 3 dias que eu aceitei o diagnóstico, o meu olho já estava melhor. Aleluia. A respiração já estava melhor. Porque eu aceitei. E eu me rendi. E eu me submeti ao tratamento. Eu deixei outra pessoa cuidar de mim. Amém. Uau. A gente se acha autossuficiente. As igrejas acham que podem fazer sozinhas. É o meu ministério. É a minha visão. Deus não deu toda a revelação para um homem. E aí muitas vezes eles falam mal de outros homens, mas falam o que os outros homens falam. Eles precisam entender que é muito mais do que pregar a mesma mensagem. É viver a mesma vida. Uau. A vida de Cristo. Tem gente copiando a mensagem, mas não copia a vida. Uau. Copia a mensagem, mas viva a mesma vida. Eu não posso falar o que Jesus falou e viver diferente de Jesus. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu aborreço o próximo, porque senão eu sou mentiroso. Então que nós possamos andar na unidade, no amor, na graça, na compaixão, na misericórdia. Amém. E a visão 2020 seja liberada sobre essa geração. Aleluia. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E que Deus abençoe esse projeto. Que Deus abençoe a Igreja de Cristo na Terra. Amém. Amém. Amém? Uau, impactante. Ele sempre faz isso, né?
Ele sempre deixa a gente, né, impactadas e, tipo, pensativas e realmente foi... Refletindo aquilo que Deus está falando, né? E é para nós uma alegria muito grande. Eu não conheci o pastor Rafael antes, mas eu fico feliz pela sua vida, porque realmente você é um homem de Deus, que Deus inseriu nessa nação para cumprir um propósito. E é exatamente esse propósito de fazer as pessoas enxergarem Jesus como realmente Ele é. E nós podemos testemunhar que você está cumprindo isso. Amém. Debaixo de luta, às vezes de nenhum apoio, né? Mas tendo o Senhor sustentando, tendo o Senhor lhe ajudando, abrindo as portas, os caminhos. E é isso aí mesmo, né? Eu sou muito feliz pela sua vida. E quando você estava falando, veio à minha mente os discípulos lá no caminho de Emaús, né? Eles viram toda a situação ali que Jesus passou, vinham voltando triste pela morte de Jesus, mas não estavam conseguindo reconhecer o Mestre ali ao lado, tão perto. Mas no partir do pão, na mesa, os seus olhos foram abertos e eles enxergaram realmente quem Jesus é. Né? Porque muitas vezes as pessoas ouvem muitas notícias sobre Jesus, mas Jesus ele está tão perto ao ponto de sentar na mesa e compartilhar o pão. E eu creio que é isso que o Senhor ele quer trazer para esses dias, para essa terra. E glória a Deus por sua vida, que já tem entendido isso e tem falado essa verdade, né, por onde passa. Amém. E que Deus lhe leve, continue lhe levando para trazer essa visão 2020 aqui para a América e também para o Brasil. Amém. E eu rejeito essa visão de domingo em domingo. Deus não nos chamou para andar de domingo em domingo. Deus nos chamou para andar de glória em glória. Amém. Aleluia. Então, nós podemos nos reunir no domingo se nós tivermos comunhão na segunda. É verdade. Se nós tivermos comunhão na terça. Então, essa palavra que você falou, ela é muito forte. Porque a cura está na mesa. Né? A Healing House, onde nós, projeto nosso aqui no Kansas, trata muito sobre a mesa. Porque a cura está na mesa. Então a igreja precisa voltar para esse lugar de mesa, de relacionamento, entendeu? De comunhão. Depois do domingo, o culto, na realidade, é o que acontece depois da reunião. É verdade. O que acontece depois da reunião do domingo é que é realmente o verdadeiro culto. Então que nós possamos voltar para a mesa, para o relacionamento, para o partir do pão, como você falou, e os olhos vão se abrir de novo. Amém. Amém? Pois é, estamos crendo nisso, né? Nosso trabalho, nossa fé está sempre firmado que é isso que Deus quer e é isso que vai acontecer aqui em cada lar, em cada família, em cada região aqui da América. Glória a Deus. Sei que isso vai acontecer, para a glória de Deus. Amém. Amém. É engraçado porque, embora seja uma mensagem diferente, quando o Judson veio pregar, né, também aqui, ele falou basicamente a mesma coisa a respeito da unidade do corpo de Cristo, a respeito de relacionamento, a respeito de mesa. E ele liberou uma palavra sobre Maryland a respeito de perdão e unidade. Né? E eu creio que é isso que Deus está fazendo nesse tempo. Amém. É o mesmo Espírito, né, irmão? Mesmo Espírito. Então, Judson é um profeta alinhado com os céus. E aqueles que estão ouvindo Deus estão falando a mesma coisa. É verdade. Se você vê alguém falando outra coisa, o que esse cara está falando da alma dele, não do Espírito. É verdade. Não tem por onde. Onde Deus está falando é a mesma coisa. A forma pode ser diferente, mas a mensagem é a mesma. Isso. Amém, é verdade. O Júlio pode fazer o chu, e eu posso, né? o outro faz o chá. Então não interessa. O interessa é que a essência é a mesma. A fonte é a mesma. É verdade. Entendeu? Se você vê alguém fazendo alguma coisa diferente, irmã, do que o céu tá fazendo, na realidade, a gente é a voz do que clama. É verdade. A voz, o clamor é dele, ele só usa a nossa voz. Uau, Nós ecoamos a voz do céu. Então, os profetas, eles liberam o que o céu está falando. Então, não tem como falar diferente. Se nós estamos ouvindo o céu, nós vamos falar a mesma coisa. Por que milhares e milhares e milhares de anjos falam a mesma coisa? Eles só falam uma coisa, santo. É porque eles estão vendo a santidade. Então, o que eu vejo, eu falo. Aleluia. Por que os homens estão pregando coisas tolas? Porque eles são tolos.
porque eles estão olhando para coisas banais. Eles estão olhando para aquilo que satisfaz a alma deles. Aí eles pregam aquilo que eles estão vendo. Mas se nós olharmos para ele, nós vamos pregar santo. Amém. Santidade, o amor, a graça. Porque Deus não tem amor, Deus é amor. É verdade. Amém. Então vamos olhar para ele, nós vamos pregar certo, vamos pregar a mesma coisa. Isso aí. Amém. Espero ter servido vocês. Amém. Eu queria fazer uma oração, tá bom? Sim, nós iríamos pedir a isso. Eu queria fazer uma oração por Maryland, Washington DC, que a partir da capital aí, dessa região, Deus possa começar um avivamento na nação e que vocês possam ser canal de Deus nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento em que compartilhamos a tua palavra. Queremos louvar o teu nome porque o Senhor é o Deus de toda a terra, digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Nós queremos declarar um novo tempo sobre a região de Washington DC, sobre Maryland, sobre o estado da Virgínia. Deus, comece a juntar as brasas nesse lugar. Comece, Senhor, a esclarecer a visão dos líderes americanos, brasileiros, hispanos. A igreja do Senhor nessa região possa ser reavivada. Nós declaramos um novo tempo, um tempo de paz, de alegria, que tudo aquilo que está tentando roubar a unidade do corpo de Cristo nessa região caia por terra. Que toda mentira, que toda inveja, que toda distração caia por terra. E que os teus filhos venham se alinhar com o teu coração. Que a verdade do reino de Deus seja liberada. Que o teu nome seja exaltado. Que o teu poder, Senhor, traga as pessoas ao entendimento da face e da beleza do Cordeiro Jesus. Batiza-nos com fogo. Batiza-nos com paixão. Batiza-nos com misericórdia, com amor e graça. Faça o que o Senhor tem que fazer nessa região e nos Estados Unidos da América. Eu declaro que os imigrantes, Senhor, voltarão para ti. Que os imigrantes, Pai, vão deixar de ser escravos. Amém. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Nós amamos a tua presença. Nós queremos cumprir a missão pela qual o Senhor nos trouxe para a América. Não nos deixe distraídos, Senhor. Nos traga de volta ao teu coração. Use os brasileiros, Pai, que são exportadores de brasa, para cumprir a missão na América. Levante as profetas disfarçadas de house clean. Amém. Levante, Pai, os construtores cheios do Espírito. Levante, Pai, imigrantes, Pai, que tem uma mentalidade de filhos. Essa terra é nossa, Deus. Essa terra o Senhor nos deu por herança. E nós não queremos usurpá-la. Nós não queremos roubá-la. Nós queremos abençoar os Estados Unidos da América. Nós queremos abençoar essa nação. E trazer de volta, Pai, aquilo que eles plantaram no Brasil há mais de 100 anos atrás. Libera o teu rio. Libera a tua glória. Libera o teu poder, Senhor, sobre essa nação. Para a glória do nome de Jesus. E nos use como brasileiros, como filhos e filhas que amam o teu nome e que proclamam a tua verdade. Nós declaramos, Pai, a tua presença, tua glória. A próxima década será sobrenatural. Aleluia. Nós veremos, Senhor. Nós veremos a tua glória. Por favor, Senhor, nos leve para perto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, pastor. Obrigado pela disponibilidade. Um abração aí aos seus filhos, né? Para a Aline, né, seus 3 filhos. Que Deus continue te usando como uma voz profética aqui nessa nação. Muito obrigado. Amém. É um privilégio estar aqui nessa manhã recebendo tudo isso que Deus tem depositado na sua vida. E como a Dani falou, nós somos prova do pouco que nós convivemos e vimos, que realmente aquilo que você fala é o que você está vivendo. Amém, verdade. Você não está falando palavras de algo que você ouviu, não. Você está falando coisas que você está vivendo. E tem sido um prazer. Eu tenho vontade de chorar da gratidão que eu tenho a Deus, por Deus estar usando nós 3 aqui nessa região como canal para poder trazer pessoas como você, para ser uma voz aqui para essa região, para Washington, Virgínia, Maryland. E eu creio, em nome de Jesus, que esse lugar aqui vai se levantar realmente com um avivamento de unidade do corpo de Cristo. Amém. Amém. Eu quero conectar também outros amigos. Né? O Alessandro ia entrar comigo ainda, mas eles foram dormir muito tarde.
Mas depois eu quero conectar alguns amigos para estar falando aqui também. Amém. Porque Deus está levantando alguns homens, né? Eu vejo Deus levantando uma geração nova, né? Que está entendendo o propósito. E conectando com a geração mais velha. Eu vejo uma conexão geracional, o coração dos pais se convertendo aos filhos e dos filhos aos pais. Então vamos conversar. É toda segunda que acontece o programa? Todas segundas, Pronto, eu quero depois, futuramente, aí, a gente conectar outros homens de Deus para estar liberando aí os rios de Deus nesse lugar. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, tá? Amém, vocês também. Fiquem com Deus. Obrigada.